Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal do WP Raiz, né? Versão Miro 2055, tá? Para quem não me conhece, quem tá chegando perdido aqui no canal procurando conteúdo associado ao DALL-E 1, DALL-E 2, DALL-E 3, né? Tivemos o prazer, estamos, né, ainda no beta, né, diga-se de passagem, e tivemos o prazer desde o início de 2020, portanto, deste ano. Talvez esse vídeo seja, né, vinculado a 2023 e assim por diante. Então, estamos no DALL-E, estamos no OpenAI, estamos com projetos, né, para somar forças na Terra, né, diga-se de passagem, a galera gosta muito de fazer. Eu quero fazer alguma coisa, mas não sabe o que quer, e eu respeito completamente, mas eu não respeito a ideia de criar conteúdo apenas com palavras. Faça alguma coisa, né? Então, eu não vou nem comentar. Se você está aqui e gostar, lembre de curtir o canal, né? Obviamente, tá? Nós somos a primeira startup voltada, teoricamente, voltada para o WordPress, tá bom? Sofremos uma mutação gigantesca este ano e é um prazer imenso estar contribuindo com a nossa comunidade. E depois de quase 4 meses, estou voltando a trazer conteúdo de qualidade, tá? Assim espero. Galera, é o seguinte, antes de falar sobre DALL-E, eu queria só enfatizar que quando eu falo o termo DALL-E, né, eu lembro disso aqui instantaneamente, eu acho que eu vou lembrar pro resto da minha vida. E meu filho adora fazer imagens com DALL-E, tá? E no primeiro dia, foi o primeiro a testar o DALL-E, inclusive. Primeira vez que ele utilizou, e eu disse, vai, usa aqui, João. Simplesmente, a primeira imagem que ele gerou, né? Ele teve o prazer de gerar. Eu disse, o que é que você quer pedir? E na mesma hora ele falou, quero, papai, coloca ele para jogar. Então a gente pede muito Pac-Man, tá? Então fica meu registro aqui para o meu bebezinho. Beleza. Galera, é o seguinte, eu vou mostrar logo aqui a aplicação, tá? Simples demais. O processo aqui, por favor, né? Quem quiser, tá horrível, tá, ajuda nós aí, papai. Né? Vem aqui, a gente tá sempre aberto para fazer, né? Novas conexões, ampliar. Estamos, inclusive, eu não vou falar de contratação, mas, inclusive, procurando pessoas. Deixa eu colocar o brilho aqui. O brilho, minha iluminação natural aqui é o Paintbrush. Paintbrush. Tá, seguinte. Fiz aqui uma aplicação no Retool, tá? Para quem não conhece, o Retool é um unicórnio, digamos assim, né? O Retool tá gigante. A gente tá como parceria. Estamos com parceria com o Retool também, graças a Deus. Está sendo muito gratificante. Sim, maravilha. Experiência fantástica, tá? Vamos fazer conteúdo associado à parte de aplicações com o Retool, beleza? A gente está em conexão com o Hub de outras startups que estão participando também do programa de startups dele. Fantásticas soluções, tipo, o pessoal da Índia que criou uma solução para saúde, sabe? Tipo, a galera que criou uma solução para educação, para painéis professores fazerem acompanhamento e tal. Beleza. E a gente tá com um projeto em Yanomaya, que é a tradução inicialmente da língua tupi-guarani, utilizando o IA, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que eu separei o Custom Vision, tá? Custom Vision, para quem não conhece, antes de tudo, isso aqui é um dataset. Essas imagens foram adquiridas na internet, só para mostrar para vocês um pouquinho antes de a gente começar no DALL-E. A Microsoft, a gente fez um treinamento aqui de classificação de imagem baseado em pesquisa científica junto com o CRO para identificação de imagem. E também temos outros projetos. Vou ver se eu tomo um pouquinho de maracujá essa semana para acalmar a galera que me procura. E a gente tá em outros projetos e tentar trazer um conteúdo mais resumido dessa parte aqui e explicar para vocês, tá bom? Mas a gente estamos definitivamente na. Hoje nós podemos falar assim: o WP Raiz tem sim aplicações, tá? Então, de forma resumida aqui, deixa eu pegar o iRoll. Oh, tá.
Ah, essa aqui é uma tela inicial do aplicativo do Ritu. Vou mostrar aqui para vocês, mas importantíssimo, importantíssimo, tá? Frisar, né? Enfatizar que não é só clicar, tá certo? Que por trás disso tudo existem bilhões, trilhões não vou nem falar, não tô falando de toque, né? De computação quântica, não. Tô falando de seres humanos, tá? Então, quando você aperta o botãozinho, papai, assim, ó, vou apertar um botão para fazer imagem. Você vem aqui e coloca um conteúdo lixo, tá? Não tô falando que você vai fazer isso, não. Não. Existem pessoas, seres humanos que são doentes, tá? Infelizmente. Então, galera, eu sou adepto, tá? Da parte de respeitar o próximo, entendeu? Então, se você gosta de compartilhar o bem, fazer o bem, o que eu digo é que as conexões para ampliar, né, o teu conhecimento e, portanto, você se embebedar nessa parte de IA é um bom é um bom início, tá? Mas se você não tem boas intenções, hoje o mercado, tipo, está tentando em em toda parte do mundo, quem compartilha coisas ruins termina colhendo coisas ruins, tá? Então, assim, existe um ambiente muito fértil hoje, tá? Seja no OpenAI, seja tá, tipo, o Google tá lançando as coisas dele, o Alexa Developers, a gente tá no Alexa Developers também colocando soluções lá. Mas tomem cuidado quando você apertar um botãozinho. Tô nem falando dessa aplicação que ela não vai estar online. Por enquanto não. Mas assim, tem um carinho, tá? Com o que vocês estão fazendo. Mesmo, não estou falando sobre carinho com IA, tá? Então, fiz uma aplicação aqui, utilizando o Ritu integrado com, com a API do DALL-E, tá? Eu vou puxar aqui para vocês depois a API do DALL-E, vou mostrar alguns... A intenção não é mostrar o cenário do playground do DALL-E, tá? Eu já mostrei esse no outro vídeo lá em julho, quando a gente entrou no beta, beleza? Então, assim, de forma resumida, vou até dar um zoom aqui, tá? Coloquei um input, um botãozinho com triggers condicionais, tá? Então, esse botão aqui, quando eu apertar esse botão, eu já coloquei um texto default. Um sorvete muito lindo, nananana, falando de Pac-Man, João adora. Então, certo? O que vai acontecer? Essa imagem aqui no meio, a gente vai receber o response da, da o meu response aqui, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho, são duas imagens, dois quadradinhos que recebem de forma dinâmica o resultado de um vetor dentro do JSON que é retornado quando eu solicito a API do OpenAI, tá? Então a gente preenche isso aqui com, com a array lá, acho que é um 0 e aqui um, tá? Geram duas imagens aqui. Aqui abaixo, o que acontece? Eu estou sequenciando. Esses aqui são os tipos dessas imagens e esses aqui no outro vetor, tá? Ah, e você não botou tudo junto. Eu não estava acertando na hora que eu estava fazendo e eu queria lançar esse negócio hoje, tá? E eu coloquei também aqui uma tabelinha que puxa lá do MongoDB. Esse aqui está no MongoDB. Então, toda vez que eu aperto o botão, ele ativa uma segunda query e uma terceira query que é adicionada depois para exibir esta planilha, tá certo? E aí, o que acontece? Eu tenho três queries, vou mostrar para vocês. Eu coloquei também aqui um JSON só para expandir o que é que eu estava olhando. Eu gosto de fazer isso aqui no YouTube, é muito bom. Fácil de fazer isso aqui, maravilhoso, tá certo? Aqui são os resultados que eu estava comparando, né? Beleza. Gente, super prático, tá? A ideia não é falar como integrar desde o início. Do início, eu vou falar para pegar o código JavaScript. Gente, é o seguinte, vamos separar aqui as coisinhas para gente trazer para vocês aqui meu board isolado do mundo no Miro. O Miro lançou essas ferramentas aqui, esses sticks, né? Sticks. Nossa, pai, tipo, passei, acho que comecei a colocar, eu disse, coloquei outro. Aqui é o início do board, tá? Então aqui seria tipo o geral, né? Eu vou compartilhar esse board com quem quiser ali, vai estar no vídeo aí, vai estar abaixo, mas a gente vai falar especialmente sobre o Miro. Também estamos como convidados lá. E eu fiz um mapazinho aqui, uma trilha, até o lançamento do iGrow, tá? Então aqui é o meu mapa organizacional do lançamento do iGrow.
E, eu não vou passar muito tempo para vocês não, né? Mas eu separei aqui, tá? Um pouquinho do que você vai precisar fazer, tá? Para, pelo menos, fazer uma query simples, certo? Não estou falando de fazer uma query com app no Retool, não. Tá? A gente pode fazer, inclusive, esse processo, em outro vídeo, mas eu não quero trazer mais informações do que a gente já está mostrando, tá? Então, primeira coisa hoje, nessa parte aqui introdutória, dando um olá para a galera que estava pedindo, recebi umas 5 ou 6, recebi mais, né? Muito carinho, a galera que está no curso do Elementor, e recebi a galera solicitando, ficando não tô dizendo que ficaram com saudade, né? Mas fico feliz demais a gente saber que pouco tempo que a gente tá no Brasil compartilhando conteúdo, né? Se exibindo, né? Compartilhando de forma sempre, mas dando a cara, tá? Aparece aqui e acolá um cidadão doente mental, mas enfim. Então aqui tá o link. Esse Bordomiro vai estar compartilhado com vocês, tá? Essa aqui é o link do beta com as informações específicas para criação de imagem do Darly, tá? Então, essa página inteira aqui, bem pequena, super simples mesmo. O código é muito enxuto. Tipo, você faz um response com prompt, resultado, tá? De forma resumida, esse aqui. Se resume a 6 linhas o código, tá? Então, já fizeram pensando em utilização de forma mais fácil e prática possível, tá? Existem limitações aqui que eu vou comentar com vocês nessa parte, tá? Mas esse aqui, por exemplo, é o código Node.js, né? A gente pode usar um Python, que eu também adoro, ou um curl, né? O que eu consigo falar. Vou pegar aqui o Python, tá certo? E vou pegar o Node para a gente comparar ali lado a lado. Nossa, papai. Beleza. Vou botar aqui o Node. Qualquer um desses responses aqui, eles vão levar a home. Beleza? Então, tipo, de forma resumida, você tem que fazer o quê? Você tem que ir lá no OpenAI e bater na porta dele. Ei, cadê a imagem? O que é que você tem, cidadão? Tem isso aqui, né? Você entrega o papel, que seria o prompt. Tá aqui o papel. Abriu a porta, né? Entrou na casa, você não vai entrar. Ele pega o papel, vai lá dentro, confere. Tá, achei a imagem, beleza? Achou a imagem? Show de bola, né? Quem não gostar da associação, tudo bem, mas eu trabalho com associação na cabeça. Lá vem a imagem já vem, tá aqui tua imagem. Essa imagem, quando chegar aqui, ela nada mais é do que um return lá para eles, a função deles, enfim. Esse return, se você estiver fazendo response aqui, né, você vai receber um return de um post. Isso aqui tem que ser um post, tá? HTTP post. Beleza? Então, esse aqui seria o meu desenho na minha cabeça de como funciona isso aqui. Não sei como é que é a sua, ou se você não gosta de fazer isso, mas eu gosto. Tem outros exemplos aqui de edição, tá? Você pode editar, a gente vai ter, espero conseguir fazer cada parte dessa aqui dentro do painel, tá? Então, lá no mesmo painel, que eu mostrei para vocês aqui, a gente vai ter uma select, alguns selects, né? Tipo options aqui, para você, quero fazer, editar. Tipo, essa imagem que gerou aqui, eu quero editar ela também. Não vai ser uma cópia do Playground, não. Fazer um pouquinho diferente, com coisas novas, tá? Inclusive, o Outpaint, fantástico, tá certo? Mas a intenção é fazer coisas novas e ampliar mais a utilização da IA de forma consciente, tá certo? Ah, lembrando, de novo, se você quer trabalhar com IA, as melhores que tem hoje no mundo, e até as médias e as piores, você sempre vai precisar entender o que é Content Policy, tipo Moderation. Gente, não estou falando só de vender, não, comercializar, não. Sempre procure entender o que é a empresa que você está usando, como essa IA foi feita, de quem é, quando ela surgiu, tá? Não é só vir aqui e tá, não. Eu respeito, mas eu sugiro e recomendo muito que vocês deem uma olhada sempre. Principalmente no rodapé. Fica escondidinho às vezes assim, mas pega pesado, tá? Ahn, então é isso.
Preview app já está funcionando, está liberado. Beleza? Existe um limite de queries aqui que você não pode ultrapassar isso, certo? Ó. Durante esse tempo, a API e os modelos evoluem para garantir que todos os usuários possam protocolar. O limite de taxa padrão é de 10 imagens por minuto, 25 por 5 minutos. 10. Se eu apertar o botãozinho aqui, lascou. Então, esse botão aqui, ó, eu coloquei um count aqui, tá? Aumentou para 2 ali, tá vendo? Só que já gerou aqui, 4. Se tiver 10 usuários apertando o botão, já são 4 vezes 10, né? 40, né? Quer dizer, E, e assim, existe uma preocupação grande hoje, né? Principalmente sobre essa aplicação, porque ainda está no beta, beleza? Tem o Midjourney, tem outras IAs aí, a gente vai trazer mais conteúdo também, mas especialmente o DALL-E, como a gente está no beta, eu vou lançar um videozinho para a gente começar a fazer uma jornada criando esse aplicativo aqui no YouTube, do início ao fim, tá certo? Beleza, deixa eu voltar aqui para o nosso mapinha. Então, assim, eu coloquei o código aqui, né? De forma resumida, esses três quadradinhos aqui que vocês estão vendo são, esse aqui é o código, tá? Para Python, para você utilizar o, o de imagem, beleza? Esse aqui é Python. Esse aqui é Python. Sequência desse aqui, se quiser colocar de outra forma. Lá no cabeçalho, você vai ter que fazer uma chamada, fazer um import, né? OpenAI. Esse aqui seria um response. Na verdade, esse amarelinho aqui, quer dizer, bege, né? Tá aqui, ó. Inclusive, o próprio link tá aqui. Então, você tem que fazer aqui o que, papai? A gente vai fazer um post para essa URL, tá? E você tem obrigatoriamente que colocar o prompt. Os outros parâmetros, se você não colocar, vai vir no default. Qual default? O N aqui tá 1, nananã, tá certo? Existe um padrão aqui que, se não vier um prompt, ou se vier um prompt e sem nenhum parâmetro ali, tchau. Então, assim, dá para você gerar aqui, ó, até 10, tá certo? Vou mostrar lá. Nem sabia disso. Meu Deus, minha aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu só ajeitar esse negócio aqui. Tô desacostumado com essas telas novas do... Ok. Aqui, vou mostrar para vocês aqui. Então, eu tenho um código, certo? Quando tem N2, eu vou colocar N4. Beleza? Aqui. Vou meter ficha, ó. E ficha, ficha. O valor é diferente, tá certo? Bem diferente do que você estaria utilizando lá no Playground. Quem está participando do beta já viu, botei 4, ó. Só que meu vetor lá em cima só tem 2, né? Essas aqui que estão sem as imagens, tenho que olhar depois aqui. Por que não? O Ito, ele utiliza esses Dynamic apresentação dinâmica, tá? É o que, papai? Certo? Isso aqui, deixa eu tirar esse do final. Ó, se eu fosse fazer aqui, vamos supor, ponto 01, certo? Ponto RL. O que acontece? Como eu estava falando para vocês, no caso do Ritu aqui, para que essa exibição aqui, que é isso aqui, é a minha query 3. O que é, como é que você exibe isso aqui, Ícaro? Isso aqui eu estou exibindo, eu chamo de query 2, certo? Na verdade não é query 2, é essa aqui, é o JavaScript. É o retorno do JavaScript. A minha query 2 e a 3 é associada ao banco de dados. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei, vinculei o meu MongoDB aqui na minha conta do Ritu, certo? Criei lá no MongoDB uma collection, teste, e a minha query 2, ela faz inserção, certo? A minha query 3, ela dá um find. 2, insere, 3, procura. Quando eu termino, quando você termina, quando eu terminar o script para geração, que recebeu a resposta, na verdade, né? Recebeu a resposta, terminou o script, eu coloquei aqui um success pass, tipo, um step, para ele acionar a query 2. Daqui vai para 2.
Quando ele chegar na 2, eu vou ter um step para quando terminar a inserção no DB, ele ir para onde? Para minha query 3, certo? Então ele vai para 3. E quando terminar 3, ele vai para onde, cara? Para nenhum lugar, papai. Certo? Terminou 3, acabou. Beleza. Aqui no Retool, note, eu vou mostrar aqui de forma sucinta, mas não adianta nada no mundo você, tipo, você vir aqui e não praticar, tá? Mas para quem conhece React, então aqui, de forma resumida, as opções dinâmicas, tá? Então, tipo, lá eu tenho um vetor, então eu tenho que saber a estrutura de JSON do MongoDB para exibir esse grid, tá? Não sei porque as imagens estão aqui, mas eu acredito que devem ter vindo quebradas de fábrica mesmo. Errei alguma coisa aí, ou foi no meu input. E aí eu coloquei um condicional aqui, que esse botão aqui, ele exibe esse container, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês ficarem vendo melhor. Ok. Então, o botão mete ficha, esse aqui esconde. Não, ele exibe. Eu tenho que colocar if, eu tenho que colocar um condicional com if. Se ele já está lá, então ele exibe. Se não, ele esconde. Beleza, aqui tem um contador. Show de bola. Eu vou finalizar o vídeo, pra gente fazer bem curto. A intenção é, tipo, estamos aqui, né? Chegamos e fico muito feliz de compartilhar um conteúdo desse, porque eu sei o quanto difícil, no geral, as pessoas acham que quer dizer, né? Que é coisa de outro mundo. E não é tão simples às vezes, mas você precisa ter força de vontade, né? Então, e sonhar que você vai para algum lugar. Então, se você está assistindo esse vídeo e tem intenção de conectar-se conosco, partilhe, entra no nosso hub, conversa com a galera que está mais próxima. Hoje da PRX tem mais de 300, estamos conectados com mais de 5 mil em Lua, que são 15 mil na Argentina, que a gente vai trazer já para trazer coisas boas para a gente também. Estamos em contato com alguns devs lá e o principal dev do fórum da Argentina também. Além disso, a gente está em outros projetos também e sintam-se convidados. A gente está precisando sempre de energia e coisas boas. Então, beleza. Quem está pensando em coisa errada, roda. Ó, vou fazer aqui uma imagem final, tá? Vou dar um zoom aqui, papai. Ver se funciona, né, esse negócio. Ah, um dragão. Um dragão e um... Não, um dragão voando de asa delta no Cristo Redentor. Aqui digital. Eu vou colocar os inputs aqui, esses prontos separados, mas esse aqui lá fora estão vendendo muito. Tipo, arte digital, né? Tá? A gente vai falar sobre sequenciamento. Beleza. Luzes, luzes. Oi, pai. Legalzinho, né? Tá, a gente poderia até fazer uma espécie de, tipo, pegar a imagem daqui, que ela tá escondida, né? Essas aqui. E quando colocar, você escolher, ela exibir, tá? Deixa eu só pegar aqui, cadê o bicho? Então teria, tipo, a gente colocaria um grid aqui. Na verdade seria uma tabela, né? E nessa tabela seria mais ou menos assim. Vou fazer aqui. Adoro o Itu, velho. Adoro o Itu. Então vou colocar aqui a tabela. Uma tabela aqui chamando a query 3, certo? Ponto data. Não, acho que é query 3 data. Isso é item, né? Calma aí. Item. Ponto. Query 3. Query 3. Ponto. Query 3. Ponto. Vou colocar o vetor aqui. Certo? Ah, tá bom. Beleza.
query trace aqui. Vou dar um populate aqui embaixo, porque a query trace ela só vai aparecer se eu der um run. Ok, agora ela aparece aqui, certo? Você vai ter aqui. Ah, vou dizer que essa tabela ela vai popular isso aqui. Beleza. Aqui, onde tem os itens, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer que esse aqui, ele vai pegar um self, pronto, e ponto, e ponto URL. Aqui vai, isso aí, não tô lembrando. Você pode me ajudar aí, quem tá aí? Ponto URL, self, pronto. Não sei se vai pegar aqui. Ponto URL, data, é data, né? Create data, self, pronto. Nossa, não. Tá. E seria o prompt, né? Beleza? Aqui seria o prompt, tá? Vou adicionar um novo campo aqui, chamado o image URL, certo? Aqui eu vou botar query 3 data, ponto, opa, data, seguinte. Ok, eu pausei aqui que eu não tinha achado o vetor. Seguinte, só para finalizar, aqui é o alinhamento da query que eu estou pegando lá do MongoDB, né? Então, a query 3, eu peguei o raw data, entrei nesse item do vetor aqui, tá? E aí são duas imagens, nesse caso aqui. Essas últimas aqui, acho que estão com mais imagens, se eu não me engano. Ó, tem quatro, tá vendo? Ó, quatro. Então eu teria que colocar um dynamic, uma variável dinâmica ali para ele popular os outros, mas a gente vai fazer isso na próxima vez. O que que eu queria fazer aqui? Só para ver a imagem full screen, sabe? Tipo, mais ampla. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, nessa tabela, vou colocar um botão, uma action, certo? Que, que ele vai fazer assim, fazer o seguinte, vou colocar aqui um modal, certo? Dentro dessa modal, eu vou colocar aqui imagem e um por um. Acho que é um rating, certo? Pega rate aqui, eu acho que é. Ah, deixa assim. Tá um. Ok. E o source dessa imagem vai ser o select dessa tabela. Eu coloco aqui, vou colocar aqui, tabela 5 selected row, data ponto, coluna 2 essa aqui. Nem renomeei, tá? Mas vamos terminar o vídeo aqui, para não ficar tão longo. Essa coluna aqui é custom, data, na verdade é selected row, ponto, data, ponto, open images, ponto. Eu não queria pegar esse aqui, mas pode ser. Vamos fazer isso aqui. Resultado, ponto, data, ponto. Não, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Essa coluna aqui é custom 2, né? Então, você tem um custom 2 aqui, já está vindo a URLizado, né? Então, vou pegar a coluna 2 aqui, vou botar aqui AA, tá assim, image, certo? URL. Image URL 1, tá? Ok. Certo. Vou aproveitar aqui. Vou encurtar isso aqui. Na verdade, eu vou tirar esse aqui, ó. Não, vai dar para colocar ali, né? Ah, esqueci disso aí.
Dá pra ver a imagem aqui, ó. Tá, deixa eu só voltar aqui, beleza? Vou colocar aqui um botão, fica mais fácil. Então, aqui, botão. Beleza? Ver, tá? O valor aqui eu vou botar ver o valor que tem aqui, certo? E quando clica, hum, não, eu não queria que ele fizesse nenhum query separado, mas vou fazer o seguinte, vou botar essa coluna. Quando clica aqui, a gente vai acionar o modal, certo? Então, eu coloco aqui a gente chama aqui de Event Triggers. Então, quando ele clica na interação, ele vai salvar, não, eu vou Row Selected, eu vou controlar o componente, que é esse open modal, que é modal 1, certo? E ela vai abrir, ó. Abriu, certo? Ok. Então, toda vez que eu selecionar uma coluna aqui, uma linha, ele abre a modal. Show. E na modal, eu vou pegar o parâmetro do URL aqui, chamado ponto, pegar a coluna, né? A tabela coluna aqui, table5 ponto. Tem as opções aqui. Selected row, certo? Ponto. Index ou data, tá? Data. E aqui você passa o modo assim, ó. Ele dá colina, tá? A minha selected row ali, vou fazer o seguinte. Como ele tá com vetor aqui, então eu já vou colocar para ele terminar logo esse vídeo. Beleza. Prompt. Prompt, resultado, certo? Data, ponto, 0.url. Beleza? Vai aparecer a primeira. Certo? Firmeza, mano. Então, vou dar um preview aqui. Ó, ficou bonitinho, mesmo bugado, ó. Ah, já dá quase um... Agora essa imagem aqui ficou bugada, né? A primeira não tá pegando ali, não. Mas eu vou editar, I promise. Dá até pra baixar a imagem aqui. Se eu tivesse feito lá, dava pra baixar. Beleza? Cara, é isso aí, né? Ninguém é perfeito, mas já marcamos a presença aqui. O Brasil tá também na presença, criando aplicativo com Dali, papai. Curta o nosso canalzinho aí, tá? Tem mais vídeos vindo por aí também. E é isso. Dúvidas? Quem quiser interagir com o Ritu, a gente temos acesso lá. Quem quiser fazer um aplicativo diferente, beleza? Show. Um abraço aí. Fiquem com Deus.